irmãos e irmãs, internautas que acompanham o EBD na net. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para trazer este subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical, que nessa ocasião está trabalhando com a temática escatológica, né? O final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. E graças a Deus, mais uma vez, estamos reunidos com o pastor João Barbosa e com também o presbítero Sóstenes Moura. É um prazer, meus irmãos, estar com vocês mais uma vez e juntos fazer uma exposição, né? Que sirva de subsídio, que traga algum recurso e ajuda para todos os professores da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos tratar da quarta lição, que tem por tema: esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. A nossa verdade prática diz o seguinte: a volta de Jesus será tão repentina que não haverá chance para arrependimento e preparo de última hora. O texto áureo diz o seguinte: porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Lucas 17 e 24. O que é muito importante também dentro da lição é atentarmos para o seu objetivo, que nessa ocasião seria mostrar que Jesus garantiu que voltará outra vez para nos buscar. A nossa leitura bíblica em classe pode ser acompanhada em Lucas 17, do 24 ao 30, e a nossa lição vem assim, subdividida: a vinda de Jesus será repentina, como foi nos dias de Noé, e a corrupção geral na terra. Ainda tem um quarto tópico, como foi nos dias de Ló, que são ocasiões que ilustram, que podem também servir de uma forma bem geral, como se dará o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, partindo para o nosso esboço sobre o primeiro tópico da lição, né? Haja vista que nós tratamos de lições bem parecidas, não são as mesmas, mas são semelhantes. Na semana passada falamos sobre esperando a volta de Jesus, e hoje é outra temática voltada para o alerta, para a vigilância, né? Para estar atento. Pastor João Barbosa, e eu gostaria muito que o senhor pudesse nos ajudar, nos trazendo uma abordagem, né, do que podemos entender como estar vigilantes e atentos para este tão grande e glorioso dia. Eu gostaria de saudar, digamos assim, todos os nossos amigos internautas e todas as pessoas que têm interesse pela Palavra de Deus, estudiosos da Bíblia, não importa o grau de conhecimento, quando se trata de assunto referente à vinda de Cristo e arrebatamento da igreja, ninguém é doutor nisto. Todos, de alguma forma, são aprendizes, porque precisam estar atentos e vigilantes quanto a esse momento ímpar da história da igreja. Esse alerta, esse cuidado, essa vigilância que Jesus advertiu os seus apóstolos e a grande multidão que o seguia. Às vezes eles falavam para o seu círculo mais íntimo e às vezes falava para as multidões. Um dia ele advertiu a eles que tivessem que se lembrassem da mulher de Ló.
mostrando que a vinda súbita e repentina para o arrebatamento da igreja, porque essa vinda repentina não será só para o arrebatamento da igreja, será também quando ele vier em glória para destruir o reino do anticristo, estabelecer, livrar Israel e estabelecer o seu reino milenial. Essa volta dele também será repentina, embora visível em todo o mundo. Mas esta que se refere ao arrebatamento da igreja, ela não será visível. Então a necessidade de cada servo de Deus que espera partir com a igreja para a eternidade, neste dia glorioso, se faz necessário que ele esteja atento, porque se nós soubéssemos pelo menos o ano, mas isto, por misericórdia, Deus não nos permite conhecer ano, mês, semana, dia nem hora. Ninguém sabe, mas sabemos que ele vem. Então, como sabemos que ele vem, e a vinda é repentina, mantermos atento com as nossas vidas no altar, em dias, para que quando ele vier, possamos estar em condições espiritual para sermos arrebatados. Não sei, alguém já comparou como se fosse um imã, que o metal precisa estar de acordo para ser sugado quando aquele imã passasse, e seria como o crente despreparado para aquele dia. E que o Evangelho de Mateus compara com 5 virgens loucas que não estavam no meio, mas não estavam preparados. Tinha vestimentas iguais, quem sabe os seus atavios, mas o seu interior não era a mesma coisa de um outro grupo que estava preparado. E assim são todos aqueles que, na realidade, não nasceram de novo. No diálogo com Nicodemo, Jesus deixou claro que era necessário que nascesse de novo. Quem não nasce de novo não pode ver o reino dos céus. Então a importância de estarmos atentos a esse momento é algo sem precedente na história de cada crente em Cristo, porque da partida de Cristo do Monte das Oliveiras perante quase 500 irmãos para nossos dias, vai já chegando perto, considerando, se eu considerar que Cristo subiu para a glória aí pelos anos 30, não é verdade? Estamos batendo na porta de 2 milênios de espera, mas confiantemente estamos alegres e satisfeitos porque Ele não nega sua palavra, Ele não volta atrás. Ele disse que podia passar céus e terra, mas suas palavras não hão de passar. Então isso nos deixa, evangelista Marcelo, muito alegre e satisfeito, porque sabemos que não é em vão a nossa espera. Amém. Eu gostaria até de fazer um comentário a respeito, porque nós percebemos que a lição desta semana é a continuidade da semana anterior. Existe uma aproximação muito grande, temática, né? Inclusive algumas coisas são repetidas. Mas o que dá para assim, apreender sobre o termo vigilante é que ele se expressa para a prática. Nós falamos em santidade e vigilância, geralmente, quando nos referimos à espera do Senhor Jesus e à espera
da ocorrência assim, do arrebatamento da igreja. Santidade ninguém mede, nem a própria, nem a do outro. É algo muito subjetivo, assim, o estar e o ser santo. Mas o ser vigilante, ele é visível. Porque aquele que é vigilante, ele dá todas as demonstrações. Eu até, inclusive, nessa semana eu tive a oportunidade de falar a respeito de uma determinada igreja, e eu disse o seguinte, que se nós entrarmos em um banco e percebermos que aquele profissional chamado de vigilante, ele não está devidamente preparado para o desempenho da atividade, se ele não está dando demonstrações de que está atento às circunstâncias, nós o reputamos como um mau profissional. Por quê? Porque nós percebemos a prática, as atitudes. A igreja também, ela dá demonstrações de vigilância, os crentes dão demonstração de vigilância quando atuam de uma maneira que todos percebam que ele está esperando o Senhor Jesus. Né? Assim, a santidade do crente, associado a essa prática de vigilância, faz com que ele tenha um bom testemunho e dê demonstrações de que realmente está preparado. Né? Então nós estamos diante de um estudo escatológico. Talvez alguns aguardem temas absolutamente técnicos e apenas técnicos, mas nós não devemos esquecer que a escatologia bíblica não é a exploração de uma técnica, não é o exagero de uma exegese ou o exagero de uma especulação. Na verdade, a escatologia bíblica ela é extremamente prática. Os discípulos foram orientados a viver o Evangelho. A igreja primitiva foi orientada a viver o Evangelho e a esperar com fé, com vigor a vinda de Cristo. E embora, como o pastor João falou, embora já tenhamos cerca de 2000 anos da fala de Jesus sobre a sua segunda vinda, mas a igreja continua sendo estimulada a dar a demonstração de que está vivendo em fé, né? E vivendo uma escatologia, vivendo e aguardando os enunciados dos últimos tempos, os acontecimentos dos últimos tempos, mas não com uma abordagem extremamente teórica, mas com a prática cotidiana. A gente pode usar até um modelo do nosso cotidiano, né? A questão da vigilância, do estar atento, né? Do estar pronto para o imprevisível. Que às vezes hoje se investe muito em segurança, né? E depois de um determinado tempo, ainda que não tenha acontecido nada, aquele processo ele tem que ser renovado, né? Para que se evite, mantenha-se, né, aquele padrão de qualidade, se evite qualquer contratempo. Ou seja, já no caso do crente, a manutenção dessa vigilância, alguns até podem, pastor, entender como um desperdício de tempo, né? É o que lamentavelmente se pode se constatar. Ou seja, você manter a vigilância em oração, em jejum, na observância rigorosa dos escritos sagrados, refletindo, meditando. Quer dizer, Jesus não veio, a gente viveu para uns 50, 60, 80 anos fazendo isso, e ele não veio. No nosso caso, não é desperdício de tempo, né? Muito pelo contrário, né? Às vezes alguém pode investir num sistema de segurança, nada aconteceu, aquela tecnologia tornou-se obsoleta e ele tem que lançar mão de novos recursos que mantenham lá a sua qualidade de vida. Na vinda de Jesus não, a gente sabe que ele vem. Nenhuma vigilância vai evitar a sua vinda, né? Como é o caso, porque a figura do ladrão é usada aqui para o fator surpresa. Isso. Não é? Não para evitar que ele venha. A nossa vigilância, pelo contrário, é desejando
que ele retorne o mais nós breve podemos, possível. Né? inclusive, se me permite, nós podemos tirar uma aplicação espiritual do cotidiano, inclusive aproveitando a sua fala. No cotidiano, alguém faz um seguro de automóvel, ou contrata um serviço de vigilância ou de segurança patrimonial, né? E enquanto o contrato está vigente, nada acontece. Enquanto o seguro está vigente, nada acontece. Mas atrás de um dia, existe uma grande probabilidade, eu acho que é aquela conspiração universal, né? Existe uma grande probabilidade de exatamente naquele dia em que o seguro não foi renovado, de algo acontecer. E qual a aplicação espiritual? De alguém que vem preparado e nada acontece. E ele acha que, porque não aconteceu naquele momento em que ele se predispôs a dar demonstrações de preparo, aí ele acha que nunca mais vai acontecer e fica desleixado. No momento que menos esperar. No momento que menos espera, se dá o evento. Me permita eu fazer aqui uma emprestada, assim, uma analogia tirada do meio militar. A tragédia das Torres Gêmeas na América, no 11 de setembro, ilustra muito bem sobre o vigiar, no sentido literal, e o que é vigiar em sentido espiritual. Os Estados Unidos, que gastam 600 bilhões de dólares por ano com armas militares, equipamentos militares, tem a SNA, tem o FBI e outras agências que espionam o mundo inteiro. Dentro de casa, ele não tinha segurança. Dentro de casa. Que pensava que não ia. Tem radares que vê a milhares de quilômetros e satélite que de cima para baixo vê tudo. Mas dentro de casa, ele estava desguarnecido. Quando os terroristas fizeram um plano e entraram em diversos aviões preparados sem que eles percebessem, e quando os aviões estavam no ar, eles sequestraram. Um plano de que, quando o primeiro avião entrasse na primeira torre, 40 minutos depois o outro avião chegava. A essas alturas o mundo inteiro estava vendo, que era um espetáculo mundial. Vejam só. Então o Pentágono não tinha como localizar os outros aviões dentro do espaço aéreo americano. Quer dizer, era uma vigilância. Se você analisar isso para a vida espiritual, significa o quê? Que o inimigo, ele vai procurar uma fórmula de burlar a vigilância do crente, usando estratégias talvez desconhecidas. Onde a gente menos imagina que ele vai atuar. O momento, né? Se a gente trouxer isso para o lado espiritual, o inimigo vai procurar estratégias que possam enganar, burlar nossa vigilância. Porém, segundo a advertência de Jesus, ele disse: vigiai, orai e olhai. Quando ele fala esse assunto em Marcos, segundo Marcos, olhai, vigiai e orai. Quer dizer, são 3 aspectos para evitar que de alguma forma sua vigilância seja burlada pelo inimigo. E olhe, um segundo, nós espiritualmente não podemos nos descuidar, até porque erramos em pensamentos, erramos nos nossos atos, e erramos nas nossas palavras muitas vezes. E a palavra pode nos julgar lá no último dia. Então precisamos estar muito alerta. E nesta observação que Jesus fez, significa o seguinte, que eu não posso deixar de ler a Bíblia e de orar todos os dias.
Não estou dizendo que temos que passar um dia orando. Quem puder, né? Quem puder, seria uma maravilha. Diz que Tiago ficou com os joelhos de camelo. Falam que o Wesley orava 14 horas. 14 horas. João Haydn também era outro que orava muito. Sem cochilar, né? Sem cochilar. Mas eu quero dizer o seguinte, que um momento de oração, esporadicamente, um período de jejum e a leitura diária da Bíblia, vai ajudar muito em você permanecer alerta. Alerta, sempre vigilante, até dormindo vigia, né? Até exatamente. Dormindo, porque quando você faz isso, até se você sonhasse um sonho de qualidade, não são sonhos perturbadores. Então, o termo, né, grego que vai ser usado para traduzir vigiar em Marcos 13:35, que é a pronúncia, né, gregoreu, que quer dizer assistir, tomar cuidado para que, por causa de negligência e indolência, nem nada destrutivo venha de forma repentina surpreender alguém, né? Então, o sentido também ele é para uma vigilância espiritual, como já foi falado, tanto no aspecto físico, natural, como também no aspecto sobrenatural. Levando-se em conta que o grande fenômeno que a gente aguarda ansiosamente seu acontecimento, ele se dará na esfera espiritual. Então, sobre isso, eu quero perguntar aos nossos irmãos. Jesus garantiu que retornaria aos seus apóstolos, né? Em João 14 está lá, ele diz: vou preparar lugar e voltarei. Se não fosse dessa forma, eu teria dito. Mas ele vai voltar. A gente, para definir logo de uma vez por toda, ainda que tem muitos crentes que perguntam, não sei se perguntam porque tem dúvida, ou às vezes querem de alguma forma acalorar o debate. Começar por Sóstenes dessa vez. Sóstenes, Jesus sabe realmente o dia que vai voltar? Aí é aquela questão que a lição novamente tocou no tema e não explicou. Lógico que eu considero a lição. Você entende que ele deveria esmiuçar, explicar melhor para a igreja, para o leitor, porque o tema é bom, o material é bom, o espaço é bom, o comentarista é bom, então o momento é oportuno. Na primeira lição, que foi inclusive uma última que eu participei, eu já tinha chamado a atenção para um texto em Marcos a respeito. Foi Marcos mesmo? Deixa eu confirmar. Em Marcos 13. Aí agora fala-se de Mateus 24:36. Jesus inclusive se apresenta como o Filho do Homem, ou seja, ele destaca a sua humanidade, a sua natureza humana, e embora não esteja afastado da sua divindade, mas predomina ali a condição humana de Jesus. E ele diz que ninguém sabe, nem anjo, nem ele mesmo. Naquela ocasião de ministério terreno, como homem, ele não tinha a condição de dizer o dia. Mas, uma vez morto, ressuscitado, glorificado e assentado à direita do Pai, ele sabe. Porque não há razão, ou não tem um pingo de lógica. Apocalipse, Jesus aparecer, mandando a igreja ter cuidado, pedindo a João para que escrevesse com alertas, e ele mesmo dizer que vem cedo. Olha, quem não sabe das coisas, nem diz que é tarde, nem diz que é cedo. Já disse um escritor que, para quem não sabe aonde vai, pouco importa que caminho tomar, né? Mas Jesus, ele, agora em Apocalipse, ou quando nós estamos assim mais ligados a esse estudo das últimas coisas, nós temos que lembrar que Jesus fala que vem cedo, porque agora sim ele sabe da data, sabe do dia. Agora,
continua existindo aquele elemento surpresa para a igreja. Por quê? Porque a igreja é humana, é constituída por homens. E mesmo assim, Jesus dá os sinais. Existe a profecia maior, que é a Bíblia, que nos revela sinais, e existem aquelas profecias pontuais na igreja de Deus preparando o seu povo, por meio de seus instrumentos, por meio da manifestação do dom espiritual. E eu creio então que vale destacar isso, né? Eu mesmo, o mesmo que falou, é somente o Pai sabe, é o mesmo que disse, que resgatou, tornou a receber todo o poder, né? Exato. E olhe que, nas duas ocasiões, ele é homem e Deus. Mas ele, na segunda, quando em Apocalipse se revela, a face divina já sobrepõe. Até porque nós temos que lembrar daquele tema teológico bem complexo da união eterna, né? Que depois do nascimento e depois de tornar-se homem, Jesus vai ser homem eternamente, para sempre. Para sempre. Assim como já era Deus numa, entre aspas, eternidade passada, isso é um grande mistério bíblico e teológico da união eterna, mas é uma realidade bíblica. Cada dia que passa está mais perto da gente esclarecer, né? Exato, de conhecer. Então, vem aqui. Assim, eu considero, é uma crítica boa, razoável, entendeu? Que poderia ser melhor abordada para nos ajudar. Eu posso dizer que, sem sombra de dúvida, Jesus sabe o dia do arrebatamento da igreja, o dia que ele vem buscar a igreja. Sim. Sim. Eu também penso assim. Agora, naquele momento em que os evangelhos revelam, olha, era uma outra fase da vida de Jesus, do ministério, da revelação. A Bíblia, ela tem fases, etapas de revelação, porque o homem, se receber tudo de uma vez, ele não tem condição de entender. Tanto é que há milênios de história e Deus não se distancia do homem em momento algum, mas aos poucos ele vai apresentando, vai se revelando. Em Jesus se dá a primazia, se dá a revelação maior, mas continua em etapas. No caso, pastor João, o autor, né, sendo guiado aqui pelos escritos sagrados, ele também usa duas figuras do Antigo Testamento para ilustrar o cenário, né, humano, político, social, que pode ser comparado, né, na ocasião da volta de Jesus. O momento e o mundo de Noé, o momento e o mundo de Ló também. A gente costuma muito falar, mas que detalhes tão precisos são esses, ao ponto de Jesus explorar esses dois patriarcas, né, para um momento que antecedesse a sua vinda, assim como foi nos dias de Noé, ou assim como foi também a ocasião dos dias de Ló. Apesar de serem temas talvez muito explorados, mas o que é que a gente ainda pode trazer de destaque, de relembrar inclusive, né, para que não venhamos de repente até como a própria mulher de Ló, para que a gente mantenha o nosso foco olhando para frente, olhando para o alto, autor e consumador da nossa fé. Então, que considerações relevantes a gente pode tirar desses dois eventos usados pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Evangelista Marcelo, eu sou dispensacionalista, pré-milenista e pré-tribulacionista, de muitos anos, convicto, e vejo isso com clareza na Bíblia. Esses dois eventos fortalecem a minha confiança em Deus e nesses fundamentos bíblicos e teológicos que estamos estudando nesse trimestre. Os dias de Noé, antes do grande cataclisma, antes da chegada das águas julgadoras do dilúvio, Deus arrebatou a Enoque.
E Enoque, em tipologia bíblica, é um tipo da igreja saída do mundo antes da grande tribulação. Isso é um pensamento de eminentes teólogos dispensacionalistas. E depois da sua partida, anos depois veio o dilúvio. Jesus pediu para que ficássemos atentos àquele tempo passado, porque a pregação durante provavelmente 120 anos de Noé aos seus conterrâneos sobre o momento em que Deus mandaria um dilúvio de água sobre a terra. Porque ninguém acreditava nisso. Salvo 8 pessoas, inclusive o próprio Noé. E continuaram nas suas atividades até que veio o dilúvio e levou a todos. Mas os dias de Ló, ele tem um significado mais forte para nós hoje. Porque apesar da iniquidade, do pecado ter proliferado tanto nos dias de Noé, tinha algumas coisas dos dias de Ló que não tinha nos dias de Noé, digamos, a idolatria e o homossexualismo e o lesbianismo não existiam nos dias de Noé, e nem idolatria. Não encontramos nenhum vestígio de idolatria. Ou não como, né? Porque alguns interpretam que em Noé já havia uns casos até dentro da própria família, né? Mas se tinha, era oculto nos corações e só manifesta. Não merecia registro. Não merecia registro. Mas nos dias de Sodoma, que não era só Sodoma, tinha Gomorra, tinha Adimá, tinha Zeboim, e outros dizem até que tinha uma outra cidade por nome Zegó. Era muitas cidades daquela planície. E aqueles habitantes, segundo 13 de Gênesis, eram os habitantes de Sodoma e grandes pecadores diante de Deus. Eles eram, por natureza, grandes pecadores diante de Deus. Como eram cidades muito ricas e fartas, não tinham necessidade de nada, eles sentiam-se que não precisavam de Deus. Com o pecado, eles sofrem uma evolução. Na proporção que o homem vai pecando, ele vai mergulhando mais no pecado. Eles adotaram essa prática abominável, que na realidade já havia um pouco antes. Essa prática homossexual não foi uma criação do sodomita, foi um pouco antes. Isso surgiu entre os cainitas. Surgiu essa miséria, e que se prosperou ali em Sodoma, de uma forma que eles não queriam saber de Deus. Por que Jesus alertou acerca disso? Porque os dias de hoje, vamos falar de nossa nação, dessa nação chamada Brasil, onde existem leis, cuidado do governo, que o livro da lição fala muito bem nisso, que protege a prostituição, a legalização da prostituição. Legaliza. Quer dizer, a mulher, o homem se torna um prostituto, a mulher é uma prostituta, e por ser prostituto, por serem profissionais do sexo, com todas as suas consequências, ele merece do Estado uma ajuda financeira, se for o caso, uma proteção jurídica até. Isto é algo sem precedente no passado, que levou à destruição daquelas cidades, onde, por bonita que fosse uma mulher, o homem preferia outro homem, visto que Ló disse: minhas filhas são virgens, e eu dou minhas filhas, porque eles julgavam que os anjos que se personificaram como se fosse homem, eles julgaram abusada dos anjos, julgando ser pessoas onde ele pudesse exercer a prática abominável.
Nesse livro da nossa lição, ele explica muito bem isso aqui. Então, essa prática mostra com um sinal. Qualquer estudioso da Bíblia atento que espera a vinda de Jesus, isso é um sinal, claro, de que Jesus, de que o Filho do Homem está às portas. E é uma onda mundial. É. Né? As legislações de vários países estão sofrendo adequações ou modificações. O mundo está sendo ajustado ao pensamento e à vontade de pessoas que têm o interesse por essas práticas. E não é diferente no Brasil. Agora, eu não vou citar o nome, mas eu me lembro que já ouvi uma pregação de determinado pastor que dizia o seguinte: quanto mais houver o interesse, principalmente do poder político, em dar asas e em estimular a legalização, a prática, a aceitação do homossexualismo, da homossexualidade, mais o país vai sofrer. E eu acredito nisso. E eu tomo a liberdade de falar até de mim mesmo, por mim mesmo. Eu acredito porque tempos atrás, no Brasil, estava uma onda muito forte. Nós estávamos sofrendo uma pressão muito forte desses segmentos. Aí, de repente, ninguém sabe explicar crise política, econômica, 2 anos mais ou menos, né? Econômico, ninguém fala mais. Isso. Por quê? Porque não há mais espaço, porque o sofrimento está grande. E surtos epidêmicos E as doenças, ainda esta semana, eu ia dizer ontem, mas ninguém sabe quando nós gravamos, né? Ainda esta semana, eu li uma reportagem no portal IG sobre a Zika, a doença. Diz que uma geração posterior vai sofrer com as consequências dessa doença. E por que esses males vêm? Eu creio, a mão de Deus pesando. E ainda por misericórdia de Deus. Então, misericórdia por quê? Porque embora o dia da vinda do Senhor Jesus se aproxime e seja necessário que determinadas coisas aconteçam e que a maldade, que a violência, que a depravação avance, mas a igreja ainda está no mundo. E o Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo escreve, é aquele que detém, que fica segurando o espírito do anticristo, que já está no mundo, que está ganhando força, mas assim nós percebemos que à medida que de um lado o inimigo avança e a igreja vai sendo protegida, há 2 sinais da vinda do Senhor: o avanço do mal e a proteção maior, sob uma tensão maior na igreja. Então, eu gostaria de ressaltar essa questão, que nós não vemos hoje os grupos tão fortemente atuando porque estão preocupados com a iminência de perder o poder. Mas é só o negócio acalmar um pouquinho, já volta tudo. Porque esse é o interesse. Ou Wilson Sostene e Marcelo. Então a gente pode entender que tudo isso faz parte de uma plataforma para o anticristo, ou seja, como se o caminho ou caminhos para a vinda do homem do pecado estivesse sendo sedimentado. Com certeza. E uma coisa que eu tenho falado, às vezes em minhas expressões, é que o mundo se ressente de uma liderança forte, como tinha durante a Segunda Guerra Mundial. E vai ter, né? Falta líder desse mundo atual. Vai ter esse líder, né? E esse líder, ele, nas fornalhas do inferno, ele está sendo forjado, trabalhado. É a academia dele, né? Exatamente. E o mundo se preparando, não para receber Cristo, mas para receber o anticristo.
no capítulo 5 de João, Jesus dizia assim: eu vim no meu nome e não me aceitais, outro virá em seu próprio nome, a esse aceitareis, que é o anticristo. Quer dizer, mas a igreja, que a lição nos exorta, estamos esperando. O que muitos ainda estamos alerta, desapercebidamente não entenderam, e que o Senhor ilustra nessas duas ocasiões também, que é o caráter espiritual, né? O mundo não vai entender. Quem não tiver conectado, ligado, né, religiosamente, espiritualmente com Cristo, não vai entender jamais essa mensagem. Né? Uma, porque o próprio inimigo tem cegado o entendimento das pessoas, dos incrédulos, fazendo com que eles se envolvam com outras questões e desmereçam os valores religiosos, os valores cristãos, inclusive os eventos futuros. Como é uma questão espiritual, só há possibilidade de ser discernida por quem é espiritual e de forma espiritual. Então não tem, evidentemente, é claro que esse conflito, né, da igreja e o mundo não vai cessar enquanto Jesus não voltar. As pessoas não querem aceitar, né? Quem não está na igreja, apesar de estar evidente aí os sinais, foi falado aqui do arrefecimento desse embate, de certa forma religioso e moral também, que tivemos alguns anos atrás. Logo em seguida tivemos problemas de dimensões até maiores e que estão merecendo mais atenção. Ou seja, fugiu um pouco o foco daquele momento, fugiu um pouco o foco e até um pouco também da perseguição à igreja. Então, o que é que o povo quer mais para entender que Jesus está voltando e que deve vigiar? Quer dizer, o que eles precisam, talvez até para saber que Jesus está voltando, é quando Jesus voltar, aí perceberem que a igreja não está mais presente, logo não há mais possibilidade de fazer exatamente nada. Né? Eu não sei se os irmãos vão concordar com a minha fala, mas existe uma conexão, do meu ponto de vista, muito grande entre o estado de alerta e a tensão. Tensão, eu não digo a atenção, mas tensão. Expectativa, né? Aquele abalo, Por quê? Vamos para um caso prático. Quando você está sob vigilância ou em vigilância a respeito de algo, você está tenso e fica tenso. Quando quem trabalha ou já foi, militar, algo assim do tipo, e é obrigado a em determinado horário estar alerta, estar vigilante, naquele momento ele vive uma tensão muito grande. Qualquer coisa diferente que ocorrer, o abalo é maior, né? Ele sofre um sentimento, ele sofre algo assim diferente, emocional e psicológico. Emocional, psicológico. E eu creio que a igreja já está passando e a tendência é que aumente a tensão sobre ela e a atenção dela. Eu não estou dizendo que a igreja está perturbada, perdida, eu não estou dizendo isso. Mas a pressão do mundo sobre a igreja tende a aumentar. E isso gera tensão. E gera tensão também porque ela é obrigada a permanecer ainda mais alerta. E a conclusão que eu quero chegar é a seguinte: quanto mais a vinda de Cristo se aproxima, quanto mais o momento se aproxima, mais a igreja será lançada sob uma tensão, ou sobre uma tensão espiritual, emocional. Ela vai ser pressionada. Quem convive mais assim no âmbito eclesiástico e quem faz um esforço para viver espiritualmente de acordo com os moldes bíblicos,
percebe essa tensão. O maligno está enfrentando para valer. E eu gostaria de chamar a atenção para todos os ouvintes, porque nós precisamos ter o devido cuidado, né? Às vezes, sob tensão, alguns renunciam, alguns correm. E essa fala é de preparo porque a tendência é aumentar e nós temos que ser fortes. Vai ser uma força política contra a igreja e a igreja tem que ser forte. Às vezes não vai dar para a igreja dizer, não, tudo bem, é uma democracia. Não, tudo bem, dá para conviver pacificamente. Não vai dar. Como já aconteceu, né? Como já aconteceu. A igreja vai ter que se posicionar. E por se posicionar, vai ser perseguida. Isso. Então, a perseguição à igreja vai aumentar. E é necessário que aumente até por uma questão lógica. Lógica no campo ideológico, de conflito, e lógica no campo espiritual, de conflito. Eu sei que foi uma fala longa, mas finalmente eu cheguei à conclusão. Necessária, né? Necessária. Finalmente eu cheguei à conclusão. Mas não temos como fugir dessa realidade, né? Como já falamos até em lições anteriores, é um caldeirão que está em ebulição, né? Fervilhando, e a ponto também de chegar no limite. E a gente vai chegar nesse limite onde acordo não vai ser possível. E uma coisa também, Sóstenes, é que só sente essa pressão quem observa os valores cristãos. Isso. Porque quem não observa, quem consegue de forma pragmática, conciliadora, entre aspas, né? Fazer a associação entre o cristianismo e os valores seculares, aquelas correntes religiosas, ditas também evangélicas e protestantes, que conseguem muito bem fazer isto, encontrar politicamente correto. Sim, um caminho no centro, onde é possível unir, né, essas duas posições, oposições também. Então, há hoje igrejas que conseguem fazer essas alianças entre as trevas e a luz, e uma certa parcela tanto da igreja como da sociedade que não professa a fé elogia. Então, esses aí não vão sentir pressão jamais, porque quem isto faz, de forma alguma, está demonstrando que está aguardando a volta de Jesus, que foi a temática anterior. Eles também não vão perceber os sinais da volta de jamais, Jesus. Jamais. Não tem como. Aliás, esse estender de mão, vamos dizer assim, ou essa união de luz e trevas, que não há nenhum consenso. Não há nenhum consenso. Eu desconfio de qualquer liderança que tenha assento no Conselho Mundial da Igreja. Eu desconfio dele. Acho que devemos estar alerta com esses senhores, líderes evangélicos, com assento no Conselho Mundial de Igreja, que é o braço evangélico que dá apoio ao movimento ecumênico, que dá apoio, que sedimenta o caminho para o anticristo. Da religião mundial. Que faz parte da igreja apóstata, da época do arrebatamento, que surgirá logo depois, que será destruída por Cristo. Esse Conselho Mundial de Igreja, porque a igreja precisa ter cuidado com isso. Continuará. O crente verdadeiro precisa ter muito cuidado com o Conselho Mundial de Igreja. Muito cuidado. Que aquilo ali, essa igreja liderada, discutida no Conselho Mundial de Igreja, não é aquela igreja que Cristo diz assim, minha igreja, que sobre as portas do inferno não prevalecerá. Não é essa igreja que espera Cristo. A igreja que espera Cristo é outra igreja, de nascidos de novo. Essa sim espera. E que não espera, nesse momento, na terra,
não há como restaurar e viver harmoniosamente. Porque enquanto o pecado existir, não há como viver em harmonia. Não há. Então a igreja de Cristo espera um reino celestial. Espera o reino de Cristo. Mas hoje não há esforço humano que consiga trazer e apaziguar, né, esse clima que vivemos hoje, de medo, de terror. Não existe. O que é perceptível do ponto de vista religioso é que muitas lideranças tentam construir um paraíso, um Éden aqui, quando na realidade essa possibilidade ela não existe. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo deve estar atenta, doutrinariamente, espiritualmente, vigilante, cautelosa no que faz aqui, enquanto representação social também. Porque o desejo da igreja, que somos nós, é que Cristo retorne. Enquanto cumprimos também, né, com a ordenança dada à igreja, do ide, do pregar e do fazer discípulos, mas não há perspectiva alguma da verdadeira igreja desejar se estabelecer aqui e não desejar a volta de Jesus. Essa não pode ser chamada de igreja. Não é igreja. A verdadeira igreja não tem conexão com a mulher de Ló, né? Não. Que a mulher de Ló Olha para frente, sempre. teve toda a chance de livrar-se, uma grande oportunidade, foi puxada, mas ainda estava apegada a todo aquele contexto de Sodoma, né? Então olhou para trás. Gostaria de destacar que existem instituições ditas cristãs, existem líderes, inclusive líderes chamados cristãos, que assim se identificam, e até estimulam o povo a deixar o caminho do livramento, deixar o caminho que Deus preparou, e inclusive vem chamando largar um fazer pouquinho, com né, que a olhe porta para estreita. trás. Largar Olhe um pouquinho pra a trás. porta estreita, né? Exato. Largar só para passar um barrigudão, né? Mas, meus irmãos, a temática, certamente, ela é como o prato preferido, né? A gente procura sempre degustá-lo com muita paciência. Mas a verdade é que o Senhor Jesus Cristo nos deixou essa advertência: vigiar, porque não sabemos a hora que Ele há de voltar. E por isso que a nossa atenção deve ser constante, né? A gente deve estar esperando Jesus já, agora, pronto. Então, irmão João, pastor João, gostaria que o senhor deixasse assim suas considerações, né? Desde já também agradecendo mais uma vez a Deus por sua vida e pela sua presença nessa exposição. Olhem, as lideranças a nível mundial, começando pela ONU, o secretário-geral e outros líderes, como a FAO, como a OMC, como aqueles que cuidam da saúde, da fome, isso é do controle de armamento e de tudo. Na realidade, tudo são homens ímpios e que apoia todo o movimento anticristão, tanto que Israel é sempre condenado nessas esferas. E outros países que usam práticas muito piores, lá são absolvidos. Ou seja, tudo aquilo que é contra aqueles que reconhecem a soberania de Deus, não tem vez ali. No Conselho das Nações, que os crentes em Cristo estejam alerta, porque é dali que se levantará o homem do pecado, por ali. São eles que darão apoio. Não fazem hoje, porque a igreja está na terra. Nas próximas lições veremos que ao ser retirada da terra a igreja,
essas forças maléficas se aparecem e imporão a sua vontade sobre o povo. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Bem, eu só gostaria de destacar o valor desta lição, do tema desta semana. Repito que é bem prático, né? Explora o dia a dia, estimula uma vivência de apego maior a Cristo, um apego cotidiano. E talvez alguém até ache que não seja escatologia, mas aqui está se preparando o coração do estudante para temas que virão, que são bem mais técnicos, que vão exigir uma atenção bem maior, uma atenção da escritura, do estudo, da exegese, da hermenêutica. Mas de que vale ter uma boa técnica se eu não crer ou se eu não estiver preparado para a realidade espiritual? Daí o valor desta lição. Está nos mostrando a necessidade de um apego maior com Cristo, para que nós possamos entender, com as lições posteriores, a importância dessa intimidade com Deus. Porque a tendência é que as coisas assim, no campo, para a sociedade, para o mundo, as coisas piorem, né? Que o mundo passe a viver uma tensão maior. E até mesmo a igreja, eu repito, até o seu último momento aqui na Terra vai também experimentar uma tensão grande. Ainda não é a grande tribulação, não estou dizendo isso, mas é aquela prova de fé. A igreja vai ter que se posicionar como a noiva de Cristo ou como aquela que o rejeita, o abandona e vive a sua maneira, né? Mas eu creio que os irmãos que nos ouvem, que nos assistem, eles têm a fé firme em Cristo Jesus, e que Deus nos abençoe a todos nesse sentido. Amém. Meus irmãos, mais uma vez queremos agradecer a Deus pela atenção de todos que têm nos ajudado na manutenção do canal, e rogamos que continue orando por nossas vidas e nos ajude comentando, dando dicas, compartilhando esse material, curtindo também, que muito nos ajudará. Essa é a Igreja de Jesus Cristo, que nós fazemos parte. Permaneçamos fiéis ao autor e consumador da nossa fé, atentos e vigilantes, porque muito em breve ouviremos o seu chamado ao nosso eterno lar. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.